Boa noite, estamos ao vivo aqui para uma live fantástica com a doutora Caroline Bagatoli, uma super médica, nutróloga, médica, minha médica que hoje está me acompanhando, e é um prazer receber vocês aqui para assistir ou a gravação ou para quem estiver aqui ao vivo. E agora eu vou dar as boas-vindas para quem chegou aqui ao vivo para nos acompanhar. Boa noite, Diego, Fábio, Rafa, Késia, todo mundo, Aline, Nathalie, Suzana, Giz, Rodrigo, Rose, Luciana, Alessandra, sejam todas muito bem-vindas. Já já a nossa convidada já está entrando. Doutora, já entrou aqui, ó. Gente, eu já vou chamar ela, porque eu acho que assim, porque a gente marcou essa live, né, num contexto em que os números de casos aumentaram muito. A gente sabe que tem muita coisa por vir, muitas sequelas, muitos acontecimentos, enfim. E a doutora Carol, ela me atendeu no pós-Covid e a gente tem muita coisa para compartilhar, né? Porque, enfim, eu vou chamar ela e vou deixar ela. A gente fez uma live há pouquíssimos dias onde a gente falou de como prevenir, de como cuidar da imunidade, sobre aspectos que eu nunca tinha ouvido falar. E hoje a gente vai falar, para quem não conseguiu prevenir, como fazer com acompanhamento e com o pós, que é um assunto que gera muitas dúvidas. De que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas, parentes, enfim, possam aproveitar esse conteúdo e essa oportunidade que nós temos de estar aqui com a doutora Carol. Acho que entrou. Aê! Boa noite, querida, bem-vinda! Tudo bom? Tá me vendo bem? Então tá. Tudo, estou te ouvindo perfeitamente, perfeitamente. Que bom estar te recebendo aqui, doutora Carol. É um presente para nós nesse momento ter o teu olhar, ter a tua visão, ter a tua luz mesmo, né? Então, sem palavras para te agradecer. Eu sei que você deve estar super sobrecarregada nesse momento. Então, a gente vai te agradecer aqui por você estar compartilhando o seu tempo com a gente e te deixar já falar. Enfim, eu vou colocar aqui o nosso tema, mas recontextualizar aqui para quem está chegando, né? Que, de novo, né? A gente fez uma live onde a gente falou super sobre imunidade, sobre como prevenir o Covid, né? Você contou coisas incríveis, essa live está salva dentro do meu perfil. E para quem pegou, né, o que fazer? Porque aí é outra história, né? O pós é que é muito pior e ninguém fala disso e a gente vai falar aqui. Então, quem puder, compartilhe essa live desde já, para a gente poder levar essa informação aqui no aviãozinho, né, doutora? É, é bem isso. Bem-vinda! Obrigada. Algum familiar que pegou Covid e que de repente não está se sentindo bem ainda, pode ser que essa live faça muito sentido para essa pessoa, então vale muito a pena você compartilhar com pessoas que já tiveram Covid para que elas possam ser melhor assistidas e que elas possam procurar auxílio, para que elas possam se tratar melhor e para a gente não cair na normalidade. Muitas pessoas sentem coisas desagradáveis e acham que é normal, sabe? Se dor de cabeça é normal, dor de estômago é normal, eu tô triste é normal, né? E essa normalidade é muito perigosa, porque quando a gente coloca essas coisinhas numa caixinha do normal, a gente não faz nada a respeito, porque é normal. E aí perde a oportunidade de fazer um bom tratamento, de ter uma vida otimizada, de melhorar os resultados, de ser mais saudável, de ser mais feliz, de ter um ano melhor. Tudo isso porque é normal, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre situações que podem parecer normais para algumas pessoas que tiveram Covid, mas não são, né? Então, por favor, né, se vocês puderem, encaminhem para as pessoas aí, vai ser muito bom. Vocês estão conseguindo me ver? Parece que a minha cara tá boa ou não? Tá normal? A minha também, por isso que deu uma afastada, mas acho que tá bom. Se o pessoal puder confirmar pra gente se tá legal a distância aqui, porque às vezes fica cortando um pedaço da cara. Gente, essa live é muito importante mesmo. Então, de verdade, é um assunto sério, seríssimo, que a gente está trazendo aqui. Então, de verdade, compartilhem. A gente tem uma super surpresa e novidade que a gente vai contar no final da live também. Então, é uma live que vem aí recheada de coisas boas, de novidades boas e de informações importantes. Então, é aqui uma live que é de utilidade pública, acima de tudo. Compartilhem de verdade, viu? Doutora, a palavra é sua.
lá, né? Quais são os sintomas, a gente fala que são os sintomas pós-Covid. Quais são os sintomas mais comuns depois do Covid? O principal sintoma é a fadiga. Então, muitas pessoas se sentem até relativamente bem na primeira semana da infecção com coronavírus, mas a partir da segunda semana começam a se sentir muito fadigadas. E esse sintoma pós-Covid pode ficar de 30 dias, é o momento mais desafiador para o corpo humano, mas pode chegar até 6 meses. Existem relatos científicos já de pessoas que continuam com fadiga mesmo depois de 180 dias do quadro infeccioso. Então, é um processo bem mais complexo do que a gente imaginava. Quando começou a pandemia do coronavírus, a gente imaginava que era um vírus, como o H1N1, como um vírus da gripe, enfim, mas é um vírus mais complexo do que nós médicos imaginávamos e ele dá sintomas, então, mais complexos. Então, ele mexe com o sistema, com todos os sistemas do corpo. Ele vai interferir no sistema vascular, ele vai interferir no sistema digestivo, ele vai interferir no sistema imunológico, ele pode interferir até no sistema reprodutor. Então, todo o sistema corporal pode sentir reflexos do Covid. E ainda uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, porque muitas pessoas têm sintomas leves durante a infecção e sintomas muito intensos no pós-Covid. Então, não é uma coisa que faz muito sentido, né? Pensar, eu tive o Covid, foi tranquilo para mim, mas no mês seguinte eu fiquei muito mal. Porque isso é uma coisa relativamente comum. Claro que a medicina não é uma ciência exata, como muitas vezes a gente quer colocar como números exatos, né? Mas, enfim, muitas pessoas têm sintomas leves durante o quadro infeccioso porque usam uma reserva para ficar bem. Essa reserva vai embora e aí não sobra mais nada e aí começa a se sentir mal. Então, a síndrome pós-Covid, ela acontece com pessoas que tinham boa imunidade e conseguiram sobreviver ao vírus, mas não tem reserva para se manter depois com a bagunça que ele deixou. Então, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde para poder manter essa reserva, para continuar cuidando dessa reserva. Então, assim, o primeiro sintoma que eu falei é a fadiga. A fadiga é o principal sintoma. Muitas pessoas ficam com cefaleia depois do coronavírus, que é uma dor de cabeça estranha, que parece que não passa, que não melhora. Desatenção também é um sintoma bem comum. Perda de cabelo, são mais de 25 sintomas, então eu vou ler todos, porque é muita coisa. E a falta de ar, olha, para ter uma ideia de porcentagem, 58% das pessoas que pegam Covid vão, quase 60%, né? De cada 10 pessoas, 6 vão ficar com fadiga depois que ele vai embora. A fadiga não é um cansaço, é uma coisa que vai além do cansaço. Parece que você correu uma maratona, que você tá 10 dias sem dormir. Eu não conseguia subir uma escada de 2 degraus. Era um cansaço absurdo. Isso, exatamente. Vai além da preguiça, sabe? É um negócio de fato muito, muito, muito intenso. E promove, então, a cefaleia, que é a dor de cabeça. 44% das pessoas ficam com dor de cabeça depois do Covid. Então, também é uma coisa muito frequente que a gente precisa olhar. 27% ficam com desatenção. A desatenção é a dificuldade de focar, porque isso acontece lá no sistema nervoso central. Tanto a cefaleia, quanto a fadiga, quanto a dor de cabeça e a desatenção são sinais de comprometimento do sistema nervoso central, por isso que são tão importantes. E a gente tem que olhar para isso. E a dificuldade de ter paladar, né? Fica com essa sensação do paladar estranho ou do olfato estranho também. Depois, 20% das pessoas de cada 5 pacientes, aí, em torno de um, né? De cada 5, um vai ficar com esse sintoma de perda de paladar ou de olfato por mais tempo. E pode ficar com polidispneia ao exercício. O que é isso? Você está bem, mas quando faz atividade física, começa a respirar de forma inadequada. Isso é uma característica comum de 20% também das pessoas. Então, muitos atletas que tinham excelente desempenho antes do coronavírus desenvolvem muitas queixas depois, que perdem o perfil profissional, que são atletas profissionais e realmente perdem tempo, perdem massa magra também, que a gente vai conversar sobre isso, e causa muita dor articular. Então, 19% das pessoas que foram estudadas ali no estudo, que depois eu vou passar para vocês se vocês quiserem saber, 19% das pessoas ficaram com dores articulares, então dor no ombro, dor no cotovelo, dor no corpo. Essas dores articulares também causam muito mal-estar, causam muito estresse, porque as pessoas se sentem muito mal sentindo essas dores difusas. E aí o desconforto torácico e também tosse e sudorese.
A sudorese é uma coisa engraçada. Muitos pacientes, eu atendo vários pacientes pós-Covid que falam para mim, doutora, eu nunca suei na minha vida. E agora eu tô suando bica, suando horrores. Então a sudorese também é um sinal pós-Covid, assim, que o coronavírus pode promover depois, porque tem a ver com... Eu vou explicar um por um, né? Só para começar a live dando um apanhado geral para ver se vocês se identificam. Eu não tô conseguindo, eu acho que eu não tô conseguindo ver os comentários, porque o pessoal tá muito quietinho aí. Mas se vocês tiverem, se vocês sentirem alguma dessas coisas, falem para mim aí nos comentários. Se estão sentindo dor de cabeça, ou fadiga, ou se você já pegou. Porque parou no meu coraçãozinho ali no meu. Não sei se o pessoal Sim, tá. não, ele está rodando aqui. Algumas pessoas estão confirmando que teve, é, que tiveram sintomas pós, porque isso é muito legal se compartilhar, porque quem foi assintomático ou teve poucos sintomas, sentiu, né, mas não chegou aí para o hospital, é mais comum, né? Então, quem teve já muita coisa, normalmente até pela quantidade de remédio que tomou, não sei se é o caso também, doutora, isso é uma pergunta. Outra pergunta, outra coisa que eu queria falar para o pessoal é se quem tiver dúvidas, mande aqui, por exemplo, aqui, ó, a Dayana falou que a Daiane, lá do Mastermind, falou que tem pressão baixa após 5 meses. Sinto cheiro de fumaça, 2 pessoas falaram. Agravamento da intolerância do leite, dor, o Diego falou. Todos os sintomas, poucos sintomas, dor na perna. A doutora cuidou do meu pós-Covid muito bem, o Guilherme falou, é verdade, cuidou do meu também, está cuidando, né? Porque é um tratamento, né? Por isso que a gente está aqui alertando, que a pessoa tem, aí seguiu a vida, e assim, eu tive muita queda de imunidade, né? Entrou muita coisa depois que eu tive. Então, por isso que a gente também está aqui fazendo, para você tomar um cuidado sobrenatural depois que você tiver. Porque Isso, nesse momento, muita gente está pegando e não faz nem ideia do que está por vir ainda. E é muita gente. isso mesmo, por isso que eu tive vontade mesmo de conversar sobre isso com todo mundo, por causa de fato disso. E esses sintomas que as pessoas comentaram aí, que eu não tô podendo ver os comentários, infelizmente, mas eu vou explicar um por um, porque para vocês entenderem como que é a dinâmica do corpo, por isso que eu pego uma gripe normal e eu não sinto isso que eu tô sentindo com o Covid, sabe? Porque o Covid tem umas explicações para vocês entenderem a dinâmica. Eu vou falar de um por um, mas ainda tem um pouquinho mais de sintomas. Tem o desconforto torácico, a perda de memória, 16% das pessoas ficam com perda de memória, principalmente a dificuldade de nomear as coisas, tipo, me dá aquele trequinho ali, não lembro o nome da caneta, sabe? Tipo, fica com essa dificuldade de nomear os objetos, principalmente, nomear as pessoas. Náuseas e vômitos, ansiedade envolve 13% das pessoas que pegaram Covid, 12% ficam depressivas, 12% também tem desordens digestivas, por isso que alguém comentou que piorou os sintomas digestivos, piorou as intolerâncias alimentares depois do Covid. 12% fazem dermatites, então tem problemas de pele, depois disso fazem descamações de cotovelo, descamações, piora a caspa, piora a dermatite seborreica pós-Covid. E 12% tem perda de peso. E mesmo comendo normal, acabam não conseguindo recuperar o peso. Principalmente pessoas que têm essa tendência já de ser magras demais. E a perda de peso é tão perigosa porque ela não é perda gordurinha localizada, que a gente não quer ter. É perda de peso vinda de massa magra, que é a nossa reserva, a nossa bomba de energia. Então, quando a gente perde massa muscular, a gente perde flexibilidade, a gente perde força física total. Então, a gente perde totalmente a disposição. E o Covid ele vai detonar, destruir a massa magra. Por isso que ele é tão perigoso, principalmente nos pacientes hospitalizados. As pessoas que precisaram se hospitalizar, que desenvolveram a SARS, que é a síndrome respiratória do Covid, essas sentem muito mais ainda a perda de massa magra e sentem muito mais dificuldade de se recuperar a performance que tinha antes. Mas antes de explicar por que tudo isso acontece, eu queria chamar a atenção para vocês de por que as pessoas desenvolvem um Covid mais grave ou menos grave. Claro que essa resposta ninguém tem completamente, mas existem algumas pistas, algumas suspeitas que a ciência está percebendo. Pessoas que são naturalmente mais inflamadas vão ter sintomas mais agressivos. Eu já vou explicar por quê.
E pessoas que têm naturalmente menos imunidade, têm menos, a imunidade menos ativada, menos aguçada, menos organizada, vão ter mais sintomas, vai ser mais agressivo esse processo. Então, quem são as pessoas que teoricamente são de risco? Quem tem problemas digestivos e tem intolerâncias alimentares, é uma pessoa que naturalmente é mais inflamada. Quem sofre com uma doença autoimune, por exemplo, asma, doença celíaca, naturalmente o sistema imunológico está maluco, porque está querendo matar uma coisa que ele não consegue. Então, já tem um sistema imunológico bagunçado. Aí o vírus encontra esse sistema imunológico bagunçado e ele faz totalmente a festa. Ele vai desenvolver mais problema imunológico ainda. Então, é um problema em cima de outro problema. Por isso que essas pessoas tendem a ter uma manifestação mais intensa do Covid. E pessoas naturalmente inflamadas que não têm problemas imunológicos. Quem é o inflamado que não tem problema imunológico? É o paciente que está agredido. O corpo só desenvolve inflamação para responder a uma agressão. Então, eu cortei a unha da minha mão e essa unha me machucou, sangrou e tal. O corpo vai desenvolver uma inflamação no meu dedo para proteger o meu corpo de quê? De vírus, fungo, bactéria ali naquele sangue, naquele corte, né? Então, o processo inflamatório é uma proteção do corpo. Então, pessoas que são agredidas têm esse processo inflamatório mais intenso. E aí, as pessoas que são inflamadas são pessoas que comem alimentos inflamatórios e que têm uma rotina de vida inflamatória. Qual é a rotina de vida inflamatória? Álcool é um alimento que vai aumentar a pró-inflamação, então ele estimula a inflamação. Os alimentos que você é naturalmente intolerante, que você sabe que você não deveria comer, você come. Então, alimentos, por exemplo, intolerância à lactose, o cara toma leite, ele está aumentando a inflamação natural dele. A pessoa tem sensibilidade ao glúten, come glúten. Pessoas têm alergias a corantes e conservantes e come corantes e conservantes. Então, a pessoa que é naturalmente inflamada, a pessoa que fuma, porque a nicotina vai estimular essa inflamação e também a própria fumaça em si vai estimular essa inflamação pulmonar. Então, o sedentário, porque o sedentarismo não ajuda na liberação das toxinas. O cara tá muito parado, ele não consegue se movimentar para liberar as toxinas. Então, o sedentário é naturalmente inflamado. E aí a gente consegue perceber isso através de um exame de sangue também. Como que você sabe se você tem uma tendência inflamatória ou não? Existe um exame de sangue que muitos médicos nutrólogos pedem com frequência. Chama PCR. PCR é um marcador pró-inflamatório. Se o teu PCR naturalmente ele é alto, você é uma pessoa naturalmente inflamada. Então, para dar um exemplo meu, o meu PCR, mesmo eu cuidando e faço atividade física, tenho uma dieta super equilibrada, o meu PCR por muito tempo ficou 2 ou 3. O PCR ideal é abaixo de 0,5. O PCR que a medicina clássica considera é abaixo de 6, mas pra gente ainda é muito ruim 6. Então, o ideal é abaixo de 0,5. Quando eu como alguma coisa que contenha glúten, eu já vou fazer o meu intestino faz uma reação inflamatória e o meu PCR aumenta. Então, por bastante tempo, eu tive muita dificuldade de colocar o meu PCR em 0,5, que é o ideal. E isso trouxe para mim, assim que eu descobri que eu era celíaca, trouxe para mim mais celulite, porque a minha célula ficou mais inflamada. Então, para as mulheres que gostam, né, desse cuidado com a aparência, com a estética, se você é uma mulher inflamada, você vai desenvolver mais celulite, porque a celulite é uma célula inflamada. E a gente tende a desenvolver mais flacidez também por conta disso. Então, o PCR é um marcador muito importante para vocês pegarem um papel, uma caneta e anotar. Eu preciso ver o meu PCR. Se eu tive Covid, eu tenho que saber o meu PCR. E se eu não tive Covid, eu tenho que também saber o meu PCR, porque o tratamento pós-Covid e antes do Covid é o mesmo, que é ter saúde, né? O tratamento pós-Covid é aumentar a tua saúde. E o tratamento pré-Covid, para você não ter Covid, também é aumentar a tua saúde. Porque se você não tiver inflamado, a tendência é que você tenha sintomas mais leves do Covid. Se você não tiver mais inflamado, você também não vai ter sintomas tão intensos pós-Covid. Então, a ideia é ter um corpo mais saudável. Por que, em geral, as crianças têm uma manifestação mais branda? Porque as crianças, elas são bem menos inflamadas. Porque elas não têm esse estímulo inflamatório tão severo. Porque não foram tão agredidas pelo meio ambiente até agora, né? Não. E os idosos? Porque os idosos já sofreram muitas agressões, né? Álcool e agrotóxico e estresse, noite mal dormida de sono ruim. Tudo que machuca o corpo, o idoso já viveu muito daquilo tudo. E claro que o processo inflamatório dessa pessoa é muito mais intenso.
Mas aí existem pessoas que têm um estilo de vida tão trágico, tão terrível, que podem ser acometidas de uma inflamação aos 30 anos, né? E são pessoas que adoecem de forma muito severa, mas porque, de fato, não deram esse olhar atencioso para a própria saúde, né? Minimizaram os problemas, normalizaram as coisas, né? Tipo, ah, tudo é normal e tal. E aí veio uma onda dessa, ela seleciona, né? Quem tá mais forte, quem tá mais fraco. Sim. Doutora, tem algumas perguntas que eu acho que é importante eu fazer antes de você entrar nos sintomas. O pessoal está perguntando muito que tipo de médico procurar. Eu já vou dar uma resposta aqui. Procure a dona Carol apenas. Tô brincando, gente, mas assim, o tipo de médico acho que é importante a gente explicar. E sim, também, a doutora Carol, ela atende individualmente, ela também vai abrir aqui uma oportunidade para a gente estar com ela. E é uma oportunidade única mesmo, porque ela não, né, não costuma atender desta forma. E além disso, aí eu não sei, doutora, que tipo de médico. Na verdade, assim, é sempre bom conversar. Os médicos que têm essa abordagem integrativa são os nutrólogos, né? Os médicos ortomoleculares, os pneumologistas que têm uma visão mais integrativa disso, né? Então é sempre bom perguntar para o médico que você vai se consultar se eles primeiro se ele sabe o que é o PCR, se ele considera o PCR um bom marcador, porque se ele falar que o PCR não é um bom marcador, ele não vai ter essa abordagem. Então ele vai levar mais para a medicina clássica e ele vai ter abordagem totalmente diferente do que a gente está falando. A medicina, ela é bastante dividida em alguns aspectos, porque tudo isso é muito novo. Mas o mais importante é resultado, gente. Então, se você faz uma coisa e começa a ter resultado, ou alguém fez alguma coisa e teve resultado, é isso que deveria ser o nosso norte, né? Porque quando a gente tem resultado é que a gente está no caminho certo. Então, se você usa uma medicação, ou se você faz uma suplementação, ou se você tem um estilo de vida que isso te faz bem, você deve sim propagar isso para os outros para que você possa ajudar outras pessoas. E aí a medicina clássica tem umas certas ressalvas com algumas das coisas da suplementação, muita gente já sabe. Mas o médico tem essa liberdade. Nós médicos temos uma liberdade de, quando não existe um tratamento estabelecido por completo, que a gente pode usar as armas que a gente tem para ajudar o paciente. Então você pode escolher um médico que tem essa abordagem integrativa. Se ele falar que ele tem uma abordagem integrativa, ele vai ter uma abordagem jeito, assim. É difícil colocar uma palavra. Sim, mas fica mesmo a recomendação aqui, a doutora, ela entrega muito conteúdo no perfil dela, ela atende também, ela é minha médica, então fica aqui de recomendação. E a Leide perguntou uma coisa que eu fiquei bem na dúvida, que é ela teve Covid e a princípio foi de leve. Mesmo assim, ela deve procurar um médico? Então, se você sente alguma dessas coisas, não existe uma linha reta mesmo, viu? Porque, assim, muitas pessoas que tiveram sintomas leves sentem síndrome pós-Covid. Então, não é uma linha reta. O Covid é uma doença bastante difícil para nós médicos poder colocar essa lógica, sabe? Então, na teoria, não, E eu né? acho que Tão leve, e né? uma coisa importante. E uma coisa É, importante, desculpa, doutora, te interromper, achei que você estava terminando, é que, por exemplo, eu tive um dos meus sintomas, e é um sintoma que aparentemente ele não é tão preocupante, só que sim ele é que eu tive uma desregulação completa do meu ciclo menstrual. Eu passei a sangrar muito mais, e eu passei a sangrar em períodos muito menores e muito mais. E isso traz riscos, né? Então, assim, aparentemente tá bom, só tá mais frequente, mas só que não. Tem que estar com o médico, porque tem que fazer alguns exames, tem que fazer um check-up. É importante, gente. Não custa nada você olhar para sua saúde, ainda mais nesse momento, né, doutora? vale muito a pena. Então, tem dois marcadores. Um é o PCR, que é o marcador inflamatório, e outro marcador chama fibrinogênio, que é para ver a tua taxa coagulativa. Porque como o COVID ele pode fazer sintomas vasculares, ele pode estimular a vasculite, que é uma inflamação nos vasos. Então, essa taxa coagulativa é importante que você olhe para ela também. Principalmente mulheres que usam pílulas anticoncepcionais, que já pioram muito mais a taxa coagulativa. Ou pessoas que têm o hábito de ingerir a nicotina através do cigarro, também aumenta muito a taxa coagulativa. Então, é um risco maior. O fibrinogênio alto ou o dedímero alto é um sinal de que a coagulação está inadequada e você pode fazer trombos, que daí seria trombose, pode um trombo desse, infelizmente, chegar no pulmão e fazer uma embolia. Então, é uma coisa muito complexa.
que a gente pode, de fato, evitar usando uma coisa muito simples, que é a vitamina K1, por exemplo, ou usando o AS infantil, ou usando o xarelto, que muitos médicos prescrevem durante a síndrome do Covid, né, a doença em si. Então, existe tratamento. Para o PCR, que é o marcador inflamatório, alguns médicos usam a colchicina, que é um anti-inflamatório durante a síndrome do Covid. Mas na medicina natural a gente pode usar ativos como a cúrcuma, que é o açafrão da terra. A gente pode usar ativos como o alecrim. A gente pode usar chá de alfazema, que tem um potencial através da boswellia, que é um ativo muito legal para ser usado. A gente pode usar doses mais altas de vitamina C. Isso também vai fazer com que você mude o pH do teu corpo e deixe menos interessante para o vírus ou menos interessante para outros vírus e fungos. Então, a gente tem alternativas para otimizar antes de ter a síndrome e depois com a síndrome. Porque, de fato, o tratamento para o Covid ou para o pós-Covid é aumentar a tua saúde. Não existe doença num corpo saudável, né? Então, de fato, se você tem saúde, não existe doença. Então, a ideia, na minha humilde opinião, assim, que esse processo que a gente está vivendo como humanidade é para a gente olhar, de fato, que esse barco, que é o nosso corpo, ele tem que navegar, né? E a gente quer fazer com que ele fique parado. Você tem que deixar esse rio fluir, né? Esse barco navegar, ou seja, cuidar da tua saúde como se a tua vida dependesse disso. Porque depende. Depende, né? A gente até falou isso na outra live, que legal. Gente, para quem está aqui também e quer entender mais sobre como evitar, que ela já deu algumas dicas aqui, tem uma outra live recente, salva nossa, que depois vocês podem assistir, que foi só sobre saúde da mulher, mas que veio várias dicas sobre isso, né? Porque eu trabalho com mulheres, então a gente focou mais na saúde da mulher. O Diego perguntou, e o David também, que é lá do Mastermind, ele ouviu falar que o tipo sanguíneo O+, é menos provável que pegue. E o David perguntou a mesma coisa, se existe essa regra por tipo sanguíneo. Existiu muita especulação a respeito disso no ano passado, principalmente. Teve um artigo científico que falou que realmente o sangue O, ele tem algumas proteínas que promovem menos vasculite. Então, o COVID, ele promove uma vasculite. E o sangue O tem uma tendência menor à vasculite. Mas é uma especulação mesmo, porque infelizmente não é uma ciência exata. Então, a pessoa que tem o sangue O, ela não pode aí sair sem máscara, sair abraçando todo mundo que ela tá imunizada, porque de fato a gente não sabe. Tem pessoas que não tem nenhum estudo científico muito grande, assim, com 20 mil, 50 mil pessoas, para a gente poder ver que não foi um viés de pesquisa. As pesquisas científicas muito pequenas, elas podem selecionar um público que ali parece maravilhoso, né? Mas é que o público foi muito pequeno, muito selecionado. Então a gente tem que fazer pesquisas maiores, e aí o tempo ainda para essas pesquisas não aconteceu, porque em um ano para a medicina é um tempo curto, assim. Eu sei que as pessoas pensam, poxa, um ano é uma vida. De fato é. Mas para a ciência é muito pouco tempo. Sim, sim, com certeza. Perguntaram aqui, daí você já pode voltar para o conteúdo também. Qual é o nome do outro exame sem ser o PCR? Eu tinha anotado aqui que era o dedímero. O dedímero ou fibrinogênio. Depende da abordagem de alguns convênios. Por exemplo, muitos convênios não aceitam fazer o dedímero. Aí a gente pode fazer o fibrinogênio, que tem uma ideia muito próxima, tá? Um ou outro. Eu quero explicar um pouquinho por que a gente está falando de inflamação. Acho que é interessante as pessoas entenderem a dinâmica do Covid. Até se tiver alguém da área da saúde, vai entender mais ainda. O sistema nervoso central, ele pode ser abalado pelo Covid, porque o vírus, ele entra pelo nariz, ele vai se acoplar aqui, tanto que o testezinho do cotonete, né, quase entra dentro do olho, o cotonete, que a gente sente dor lá no olho quase. Por quê? Porque o vírus, ele pode machucar o nosso sistema hormonal através de uma inflamação que a gente chama secundária, que vai para o sangue, bagunça geral. Ou o vírus, infelizmente, ele pode atacar o nosso sistema hormonal numa inflamação direta. O que é a inflamação direta? Infelizmente, existe um pequeno espaço entre a pineal e onde o vírus pode ficar. Então, o vírus ele pode fazer uma inflamação direta na hipófise, que é a nossa mãe hormonal. Então, essa é a mãe de todos os hormônios. Então, ela é tipo o diretor. O diretor não veio, os setores vão trabalhando, mas sem diretor não tem direcionamento. Então, a gente pode ter uma inflamação na pineal, uma desordem na pineal por causa, na neurohipófise ou na hipófise, por causa dessa questão de anatomia mesmo, do vírus chegar até lá e fazer um processo inflamatório nessa glândula, ou de fazer um processo inflamatório porque ele andou por todo o corpo e ele vai mexendo com a cadeia hormonal.
Quando ele anda pelo corpo, ele vai estimular fator inflamatório, porque o corpo vai perceber, meu Deus, tem uma coisa errada aqui, vamos aumentar o fator inflamatório. Quando a gente aumenta o fator inflamatório, chama ele IL-6, IL-1 e TNF-alfa, o negócio que é inflamatório, são essas 3 substâncias. Para a gente estimular isso, a gente gasta muitas vitaminas do complexo B. E a vitamina do complexo B vai para onde? Para o cabelo, que daí, ó, para a pele, para o músculo. Então, essas vitaminas que iam para esse lugar vão para fazer material pró-inflamatório. Só que o corpo fica tão desesperado com o vírus que ele continua fazendo esse interferon gama, IL-6, IL-1, desesperado. 10, 15, 20, 30, 50, 90, 180 dias. Que daí se chama inflamação crônica. Ele não sabe mais que o vírus já foi embora. Ele tá louco lá, fazendo negócio. A guerra acabou e ele continua lá, fazendo. E esse processo é um gasto de energia absurdo. Por isso a fadiga absurda também que a pessoa sente. Porque ela tá fazendo um negócio desnecessário ininterruptamente. O corpo não consegue mais parar de produzir aquilo, porque o botão ligou e ninguém foi lá desligar o botão. Então, esse é o primeiro mecanismo para dar esse cansaço todo que muitas pessoas sentem. O segundo mecanismo é que toda essa bagunça vai exigir muita energia. E aí a gente se sente estressado por conta disso e libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse vai lá influenciar no pâncreas, fazendo hiperinsulinemia, ou seja, você pode desenvolver síndrome de ovário policístico, porque a tua insulina vai subir. Você pode desenvolver diabetes tipo 2, porque a tua insulina vai subir. Então, se você era um cara, uma mulher que já comia tudo errado, estava na beira de fazer uma diabetes, depois do Covid vai aparecer diabetes, porque ele vai dar aquela empurradinha para cair no precipício, já estava na beirada, vai cair. Por isso, você vai ter que cuidar mais. Então, mas eu vou ter que cuidar mais do açúcar agora? Já tinha que ter cuidado antes, na verdade. Quem faz diabetes pós-Covid já estava na beira, né? Era só um soprinho. E aí vai ter que cuidar. Não cuidou antes, vai cuidar depois. Por isso que eu brinco que o tratamento pós-Covid e pré-Covid é o mesmo, né? Só vai acelerar. O Covid ele vem para acelerar uma coisa que era para acontecer. Você tem uma tendência à hiperinsulina, ele vai subir. Se tem uma tendência à doença autoimune, ele vai empurrar. Ele vai só acelerar um processo que deve, de repente, acontecer depois de muitos anos. Se você continuasse na mesma rotina, ele vai só acelerar. Então, esse processo do cortisol, ele vai fazer essa diabetes. Muitas pessoas ficam diabéticas pós-Covid por causa disso. E no caso da Sil, o que aconteceu? O cortisol, ele foi muito produzido por conta do Covid, né? Todo mundo passa por isso. E aí você deixa de produzir progesterona, você deixa de produzir estradiol, você deixa de produzir testosterona, todos os hormônios caem. E aí o fluxo menstrual fica todo bagunçado. O homem começa a ter problemas de andropausa precoce, pode ter perda de massa magra, problemas de ereção. Tudo isso porque esses hormônios vão caindo muito, porque o general que está aqui em cima não quer mais trabalhar e o segundo general que está aqui embaixo está maluco fazendo tudo errado. Então, esse processo, essa dissociação que a gente fala dos hormônios, fazem a pessoa se sentir muito cansada, com muito mal-estar. E a dor de cabeça também vem por conta dessa anormalidade que acontece no sistema nervoso central. Por isso, a cefaleia é muito estranha, muito intensa desse processo todo. Então, existem hormônios que são produzidos demais, por exemplo, na hipófise, chamado ACTH, que vai produzir muito cortisol, e todos os outros produzem de menos. Então, parece que o Covid vai lá e escolhe esse aqui que eu quero bagunçar. E aí ele vai fazer todo o processo de alteração hormonal bastante severo. Então, mulheres podem alterar problemas ainda mais intensos com endometriose, ainda problemas mais intensos de fluxo menstrual. E o mais comum é a tireoide. Essa glândula mais sensível mesmo. Então, pessoas que têm hipotireoidismo depois do Covid têm que avaliar muito bem, porque o Covid vai deixar esse hipo pior. Então, tem gente que faz hipertireoidismo depois do Covid. Tem uma pergunta aqui. Bagunça muito a tireoide. E com a tireoide bagunçada, vem os sintomas da bagunça da tireoide, que é o cansaço, queda de cabelo, de baixa libido, perda de vontade de fazer as coisas, desânimo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tudo isso pode estar relacionado à baixa do TSH, né? A alteração, na verdade, subida do TSH e a baixa dos outros hormônios, sabe? Então, o hormônio é complexo, né? É muito complexo, né? Mas você explica de um jeito que parece que fica fácil de entender. Pelo menos para mim, nossa, clareia cada vez que você fala.
Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas perguntas no sentido aqui, por exemplo, de coquetéis mínimos ou macetes mínimos, né? Uhum. Por exemplo, perguntaram aqui sobre a melatonina, se tomar melatonina 3 miligramas ajuda. E como eu sei que está no meu coquetel, eu não sei se você me deu por causa disso ou se não, porque eu também tinha um probleminha de sono e eu não sei se foi por causa do Covid ou não que você me deu. Perguntaram aqui também, já 2 vezes, sobre limão com alho, se ajuda. Eu lembro que eu tomava limão com alho quando eu tinha grandes maratonas para fazer, eu tomava para me deixar bem, assim, com imunidade alta, forte. Não sei nem se era bom, mas eu sei que eu tomava. Então, se existe algum protocolinho mínimo que não que seja bom para todo mundo, que você possa dizer, se existe, enfim. Pode ajudar. A gente chama de nutracêuticos, que são os alimentos que promovem, além da nutrição, alguma coisa terapêutica, né? Então, existem alimentos nutracêuticos que, além de você poder comer, ele vai te dar um efeitinho a mais, com certeza. Tem um shot, eu fiz um programinha aí gratuito faz umas 2 semanas com o pessoal, algumas pessoas estão aí no grupo também. Então, eu chamei elas das amoras. Então, algumas amorinhas eles já sabem. São Ai, que dois. legal. Doutora, tá cortando você um pouquinho. Ah, tá. Deu uma travadinha. Vamos Depois esperar. eu posso, Voltou, não, eu posso tá mudar, travado, doutora. vou mudar a conexão, então. Gente, vamos aproveitar e vamos compartilhar essa live para chegar em mais gente, gente. É isso mesmo, Kelly. Ela é fantástica, é a médica dos sonhos, é a médica que eu pedi para Deus e ele largou na minha mão aqui, ó. Ela é maravilhosa, gente, maravilhosa, de verdade. Ai, ó, tava aproveitando para te elogiar aqui enquanto tu voltava com a internet. Eu acho que agora, vamos ver se dá certo. A Kelly falou que você é fantástica, que é a médica dos sonhos. Eu falei para ela que você é a minha médica da realidade, que é a médica que eu pedi para Deus e ele me deu. Gente, ela é muito amorosa também. Fala, doutora. Você estava falando, você ia responder a pergunta e cortou tudo, tá? Fala dos shots, né? Então, assim, existem alimentos que são nutracêuticos. Por exemplo, o limão é um alimento nutracêutico, ele é uma ótima fonte de vitamina C. Então, a vitamina C, ela vai melhorar o pH do intestino e, portanto, vai melhorar a tua qualidade de digestão. Então, quem ficou com síndrome pós-Covid aí de dor digestiva, o limão é uma excelente opção, porque ele ajuda na gastrite, ele ajuda na esofagite. Então, um shot de um limão espremido com água na temperatura ambiente já ajuda muito. Ah, mas eu quero deixar esse limão ainda melhor. Lembra que eu falei que existem marcadores inflamatórios, o ILF6, o ILF1, o TNF-alfa, esses todos ali, eles abaixam, que eles estão muito altos e é muito ruim, eles abaixam na presença da cúrcuma. Você pode comprar cápsula de cúrcuma, ou você pode colocar uma colher de chá de açafrão nesse limão. Então, esse limão ele já vai ter vitamina C e ele vai ter uma colher de chá de cúrcuma. Então, ele vai te ajudar na imunidade e vai diminuir o teu nível inflamatório. O limão também ajuda a afinar o sangue. Então, ele tem um componente que vai ajudar nesse processo, porque a vitamina C ajuda a diminuir trombos, então ele vai ajudar também em outros aspectos. Se o intestino não tá legal, você pode incluir uma colher de chá também de glutamina de manhã cedo nessa combinaçãozinha. Também fica legal, a glutamina, o açafrão e o limão. É um shot muito interessante. De quê? Glutamina, Ah, açafrão e limão. Glutamina. Esse é um shot. O segundo shot que você pode usar é o mesmo limão, e aí você pode colocar própolis, que vai deixar ele ainda mais interessante. Então, vai colocar 10 gotinhas de própolis, aqueles alcoólicos, o limão, e você pode colocar uma colher de espirulina. Lembra que eu falei que a hiperinsulinemia, a diabetes acontece muito pós-Covid? Então, você pode usar a espirulina porque ela baixa a diabetes. Então, você vai fazer um shot amarelinho nos dias pares e um shot verdinho nos dias ímpares. Então, você vai poder viver essas duas experiências que são alimentos nutracêuticos. Mas, claro, que não adianta tomar shot de manhã e tomar 10 litros de cerveja à noite, né? A gente tem que ter uma vida que considere assim, um equilíbrio. Então, o maior sabotador pós-Covid, da síndrome pós-Covid, é uma noite ruim de sono. Pessoas que dormem mal têm uma imunidade muito, muito ruim por conta disso. Então, dormir bem é fundamental para se ter imunidade. E a gente conversou outra vez, né, Sil, que a imunidade é o novo luxo. Então, você tem que se permitir esse luxo, o luxo de dormir, né?
Então, se você bebe álcool, a qualidade do teu sono piora, principalmente o álcool à noite. Então, aquela história de chegar em casa, tomar uma taça de vinho, fazer esse ritual todos os dias, é muito ruim para a saúde, sim. Não existe dose saudável e recomendável de bebida alcoólica diária. Sempre vai te sabotar com álcool. Doutora, deu uma Ai, cortadinha de novo. então, eu Voltou. falei que tem que dar uma maneiradinha no álcool, né? Tem que ir devagar com o álcool, porque não tem dose. Sim, e muita gente foi pro álcool por conta, né, da ansiedade, da pandemia, então tem que cuidar bastante com isso, né? Logo no começo da pandemia, eu entendi esse problema e eu cortei completamente o álcool. Depois eu voltei aos poucos em situações em que eu saí, mas é muito importante esse dia a dia não ter nunca, né? Uma outra pergunta que veio nos meus comentários e eu vi aqui também, por isso que eu vou fazer sobre a alteração de pressão para cima, de batimentos muito altos, de dor de cabeça pós-Covid, dor de cabeça insistente, isso você já ia falar, né? E essa questão da pressão alta pós-Covid, de passar a ter, como se fosse pós-eclâmpsia, assim, pós-Covid, isso aqui. Faz sentido porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai atuar na vasoconstrição. Então, as veias vão ficar mais apertadinhas, menores, e isso vai fazer mais pressão para o sangue passar por ali. Então, esse sangue mais grosso e com artérias mais fininhas vai fazer mais pressão, então você vai aumentar a tua pressão arterial por conta desse mecanismo. Então, se o sangue ficar mais fino, com limão, com AS, com a vitamina K1, isso já vai melhorar muito. E se você tiver uma pressão arterial melhor, porque o teu coração está batendo com mais eficiência, através do magnésio, através da L-carnitina, através da coenzima Q10, isso aí também diminui. Porque o COVID, ele faz uma fadiga mitocondrial. A gente vai ficando tão exausto pós-COVID que a mitocôndria, que é a nossa organela mais importante que produz energia, ela começa a entrar em colapso. E aí a gente não produz energia na célula, no lugar mais puro e mais fino que tem de energia é a célula. Então, quando acontece a fadiga mitocondrial, a pessoa vai sentir muitos mais sintomas. E a coenzima Q10 é a namorada da mitocôndria. Então, a coenzima Q10 é muito importante. Todos os meus pacientes pós-Covid, a maioria deles, eu mantenho com coenzima Q10. Eu tô tomando. Doutora, pode seguir. Zerei as perguntas aqui, mas acho que é importante também dar essa atenção aqui para quem está pedindo. Certeza. E aí, assim, a atividade física é muito importante, gente. Eu quero deixar esse detalhe para vocês. Façam um exercício físico antes de ficar doente e façam depois que vocês ficaram doentes, porque a atividade física vai aumentar a testosterona e a testosterona vai ajudar na manutenção e no aumento da tua massa magra. Além disso, vai ajudar na produção de serotonina. A serotonina, ela é otimizada, que é o hormônio do prazer, da felicidade, ela é otimizada com a melatonina. Então, quem usa melatonina, legal, é bom. Mas se você tem uma boa noite de sono, você não precisa da melatonina. Você pode usar chá de valeriana antes de dormir, chá de cidreira, de erva doce. São chazinhos relaxantes para você relaxar, fazer um ritual para dormir, né? E usar, de repente, um aroma no teu quarto, um cheiro agradável, um banho mais quentinho para você ir relaxando, né? Desligar os aparelhos eletrônicos do teu quarto, tudo isso para que você possa, de verdade, estimular a produção adequada de melatonina. Quando ela sobra, ela vira serotonina, que é o hormônio da felicidade e do bem-estar. Então, ele previne a síndrome pós-Covid da ansiedade, da depressão. E suplementar vitaminas do complexo B. Como que você pode fazer para suplementar o complexo B? Comendo legumes e frutas. Parece uma idiotice, né, falar isso agora aqui, mas tem gente que não come nenhum legume e nenhuma fruta. Então, coma legumes e frutas que você vai conseguir complementar todo o complexo B que você precisa daí. Sim. Você quer voltar no assunto, nos sintomas? Uhum. Eu só estou perguntando aqui de espondilite. Do sono você já falou a melatonina, né? E a água no shot, a dosagem de Q10, não sei se você pode passar. A coenzima Q10, quem tem acesso ao meu material no YouTube, com o meu nome, tem um vídeo só sobre coenzima Q10. Eu falo bem certinho lá, mas em média 100 miligramas. Mas é bem tranquilo,
Tá bem, são 4 minutos, eu explico bem certinho, só colocar meu Ah, nome. legal, Bem legal, assim, legal. entendeu o que ela tá tomando, né? Sim, doutora, só para a gente gerenciar o tempo, que eu sei que você tem compromisso ainda depois. Gente, vida de médico nessa época não deve ser uma coisa muito tranquila, né? E também a gente tem que dormir. Eu não sei se ficou preto e branco para vocês, mas para mim ficou preto e branco aqui, que meu celular já está dizendo que está na hora de dormir. É, eu queria ver se você quer acrescentar alguma coisa e falar para o pessoal que você tem de novidade exclusivo aqui Ah, para os nossos é seguidores, que verdade. eu tenho muita gratidão por você estar fazendo isso, de coração mesmo. Enfim, vou deixar você falar, porque eu sou só gratidão. Só Então, gratidão. acho que para a tua audiência, para mim, a audiência que está ouvindo, eu fiz um projeto chamado Vá Cuidar da Sua Saúde, que é para dizer como que a gente tem. A imunidade é um novo luxo. E eu queria estimular esse luxo mesmo, de você poder se cuidar. Então, eu comecei a pensar, faz, né? O que uma pessoa saudável faz quando ela acorda, como que ela come de manhã cedo, como que ela faz a primeira refeição do dia, como ela faz o almoço, o que ela pensa durante o dia, como que ela termina o dia dela, como que ela prepara um banho, como ela prepara o quarto, como ela vai dormir, o que ela pensa antes de dormir, o que uma pessoa saudável faz. Então eu resolvi fazer um método que chama o método Amora, é um método de 12 passos, tá num projeto chamado Vá Cuidar da Sua Saúde. Então, é um método de 12 passos, com coisas simples que você tem em casa, com ativos que você pode tirar da tua dispensa para otimizar a tua saúde. Esse projeto foi pensado já no mês passado, quando eu comecei a perceber que muitos dos meus pacientes estavam vivendo processos emocionais muito delicados por familiares, por parentes doentes, enfim. E eu quis otimizar toda essa informação que eu tenho, eu quis otimizar para que as pessoas pudessem ter uma vida mais saudável e replicar o mais rápido possível, porque o planeta precisa disso, de gente que saiba ter saúde e alimentar a saúde nos outros. Então, na hora que eu decidi fazer o projeto, foi justamente para isso. Porque quando a gente faz um método e tá tudo bem certinho, por que a gente escova o dente quando acorda de manhã cedo? Porque a nossa mãe, né, falou, ó, escove. E a gente foi repetindo até aprender que escovar o dente é muito importante. Mas tem outros muitos pequenos detalhes que a nossa mãe não nos ensinou e que se a gente puder ensinar para os nossos filhos, a gente vai ajudar muito a humanidade. Então, esses 12 passos, eles são justamente para isso, para poder dar esse detalhezinho que faz toda a diferença. E são 4 aulas que eu quero fazer nesse projeto. Esse projeto já estava fechado, Sil, mas eu abri o carrinho de inscrição só para quem está na live. A inscrição vai acabar agora meia-noite. São 2 horinhas, o carrinho vai ficar aberto só até meia-noite. Para quem quiser fazer esse processo comigo, fazer esses 12 passos, é toda quarta-feira, a gente vai se encontrar. É um grupo muito seleto, é um grupo muito pequeno. E as vagas vão acabar ali. Eu tenho mais 3, 4 vagas que eu posso preencher nesse grupo. Então, quem tiver vontade, corre lá para fazer a inscrição. Já Né? estava fechado, na verdade, né, doutora? Você abriu Só para quem está os na live, convites. a própria saúde o mais rápido possível e aí a gente vai começar amanhã, né? Na verdade, o grupo começa amanhã, são aulas gravadas, mas quem tiver online pode conversar comigo sobre tudo, então vai ser bastante conteúdo, bastante coisa, e eu vou falar sobre esses 12 passos e depois a gente vai conversar sobre digestão e vou falar sobre saúde da mulher também, então sobre menstruação, sobre libido. E a gente vai mudando algumas coisinhas a mais aí, colocando coisa boa. São 4 conversas e um aulão de caso clínico. Dúvida? Oi? Vão ser E 4 aulas e um aulão de caso clínico, para a gente conversar, né, nessa roda aí. que legal. Doutora, dúvidas, assim, valores, porque assim, a sua consulta é uma consulta super acessível pelo que você entrega, super mesmo, mas valores, assim, em relação à consulta, porque numa consulta você fica 1 hora com a pessoa, ok, você verticaliza na pessoa, mas ali vão ser 8 horas, então é isso? Isso, a gente vai ficar 8 horas, na verdade vai dar 10 horas, porque vão ser 5 encontros, né? Então, assim, se eu fosse colocar tudo isso, se eu fosse colocar todas essas 5 consultas, e eu vou entregar uma sugestão alimentar também para esse paciente, para essa pessoa que vai estar comigo como um paciente comigo nesse grupo, enfim, ficaria um valor inviável para poder tocar o coração das pessoas. Então, eu fiz uma parcela de R$ 58, que eu achei que é acessível para a gente colocar no orçamento aí, considerando pandemia e tudo mais. Então, são 12 parcelas de 58, porque daí fica acessível para a gente poder ter toda a informação. Assim, é um valor que eu cheguei à conclusão de que poderia, de fato. É menos do que uma consulta e a pessoa vai ter uma mentoria, na verdade, contigo, né? Um Isso, passo a passo
E assim, gente, eu sempre fico pensando nesses assuntos como educação financeira, educação de saúde. A gente não teve isso, gente. É nós que temos que protagonizar isso, né? Então é muito importante. A Gerlene está perguntando. Hoje a Gerlene está perguntando aqui qual é o Instagram e YouTube da doutora. A doutora é doutora Caroline Bagatoli, tanto no Instagram quanto no YouTube. Isso. E vocês podem também, quem não conseguir pegar o nome, depois me chamar no final, que eu mando para vocês o Insta dela, o link dela, os contatos dela, tudo dela. É Carolina, é isso, doutora Carolina Bagatoli. Mas Doutora, escreveu ali, mas colocou dois L's. É um L só e dois T. Todo mundo troca, normal. isso, Uhum. isso. Aí na bio, Sil, na bio tá lá, onde tem a minha fotinho, né? E tem a descrição do que eu faço. É só clicar ali, vai aparecer lá o Vá Cuidar da Sua Saúde. Você vai clicar ali, vai abrir, já tem a fichinha de inscrição. E eu gostaria muito que, se você se sentiu chamado para fazer parte disso, até meia-noite, porque depois eu vou fechar. E são as primeiras Sim, 3 já começa amanhã. começa amanhã. Eu só liberei mais 3 vaguinhas, porque eu senti que ia ter gente muito importante que precisava muito estar lá, e por isso que eu abri. Porque tem gente escutando aí que eu tenho certeza que precisa estar lá. Eu sei. Doutora, e uma coisa assim, para mim, por exemplo, amanhã eu vou dar uma mentoria no horário. Eu gostaria muito de estar com você. Depois eu consigo assistir? Sim, isso vai ser gravado e o link vai. A gente já está num grupo, já tem um grupo seleto de todo mundo que já foi inscrito. Tem um grupo comigo. Então, esse grupo já está formado, né? Eu estou acessando essas informações do grupo. E aí, toda quarta-feira, a gente vai ter o ao vivo. E aí tá gravado também, que você vai poder fazer as suas anotações, enfim, porque é muita informação, né? Vai ser bastante coisa. Daí para anotar, reler, estudar, e vai ter acesso a esse link. E o aulão, a última quarta-feira seria o aulão, mas eu vou conversar com todo mundo que está no grupo, não são muitas pessoas, para ver se elas querem um outro horário, às vezes sábado de manhã, às vezes sábado à tarde, depende, né? Aí a gente faz o aulão ao vivão, aí se tiver alguém do grupo que não quer que seja quarta-feira à noite, porque por algum motivo quarta-feira à noite não é bom, aí essa pessoa pode, né, conversar com as meninas em geral aí, é a mulherada que está no grupo. Nossa, é mesmo? Que legal. Gente, é assim, eu super recomendo, assim embaixo, eu não tenho dúvidas de que a doutora vai entregar muito, muito, muito. A gente já fez, acho que 4 ou 5 lives juntas. Eu aprendi em cada live coisas, e assim, eu me trato já há 3 anos com uma médica, antes de conhecer a doutora, eu já me tratava há 3 anos com uma médica que é uma médica também super reconhecida, que trabalhava com essa medicina integrativa, eu já sabia muita coisa. E toda vez que eu faço uma live com a doutora, eu tomo aqui uma. Eu saio assim, ó. Eu saio assim, cheia de anotação. A gente não teve uma live. Então, assim, realmente ela compartilha demais também no perfil. A Cláudia, que é minha aluna, falou aqui antes que está seguindo, que está assistindo as lives e que está muito encantada com a doutora, né? E realmente, gente, nesse momento, a gente poder ter uma assessoria médica Uhum. de alto padrão, por um valor acessível e democrático, não tem preço. Não tem preço. Assim, é uma oportunidade de Deus mesmo que aparece na nossa vida aqui e que a gente pode acessar, né? E isso, às vezes, nem todo mundo, né, tem a oportunidade de estar ouvindo. Tenho certeza que qualquer pessoa que estivesse ouvindo poderia contratar o serviço da doutora, poderia entrar na mentoria dela, mas nem todo mundo teve a oportunidade de estar aqui. Verdade. Então, para quem está aqui, é um privilégio enorme. Gente, se tiver mais alguma pergunta, se quiserem mandar, doutora, quer falar mais alguma coisa, explicar mais alguma coisa? A Temos última 5 coisa, minutinhos. minutinhos, né? Então, assim, o que eu quero fechar dessa ideia geral? É que é muito importante que você tenha um cuidado com a tua alimentação e faça atividade física, e manere no álcool, e reveja alguns vícios como o cigarro, porque isso, mesmo que você não tenha pego Covid, isso é muito ruim para você, se caso você se infectar com o vírus, que ele tá aí para todo mundo, né? Você não tenha efeitos negativos, porque pessoas que têm síndrome pós-Covid mais intensa são pessoas, então, de fato, em resumo aqui, inflamadas. Então, quanto mais eu puder fazer a favor do meu corpo, melhor. Né? Então, uma boa rotina ao acordar, uma boa rotina para se alimentar, uma boa rotina para cuidar de você, valorizar um momento de lazer, né? Ter uma vida mais leve,
trazer esse cuidado com a imunidade. Aquilo que a gente não olha, aquilo não tem valor. Então, se você não olhar para o teu corpo, você nunca vai fazer uma evolução espiritual que você poderia ter, uma evolução de relacionamento que você deveria ter. Como você vai se relacionar bem com outras pessoas se você não aguenta a tua barriga doendo, se tu não aguenta a tua cabeça doendo, se não aguenta as tuas costas, né? Então, pessoas mal-humoradas são pessoas que estão, de fato, se sentindo mal com o próprio corpo, não por causa só da questão estética em si, mas da própria dor, né? Quando a gente... É, Tudo, né? sim, e uma coisa muito incrível, né, doutora? Voltando a falar fortemente de Covid, né? O Covid, ele só se manifesta em um corpo, de novo, que tem alguma propensão, ou seja, uma inflamação, ou um cenário de estresse muito grande. A parte dos sintomas, quem perguntou aqui, Fabiana, depois você pode assistir a live, eu vou deixar ela gravada, tá? Aí você assiste o comecinho, você deve ter entrado do meio para o final, onde ela falou todos os sintomas. E eu estava aqui falando assim que é um momento inadiável de a gente parar e olhar para a nossa saúde com responsabilidade. O que significa isso? Com protagonismo, com autorresponsabilidade. Não é o médico que vai fazer. O médico ele vai orientar, o médico ele vai dar essas super dicas que a doutora nos deu aqui, mas é nós com nós mesmos. Às vezes eu tô deitada na cama já, eu esqueci de tomar o remédio, eu levanto de novo, porque eu falo, eu não posso não fazer isso. E antes eu jamais ia levantar. Se eu esqueci, amanhã eu tomo. Hoje eu levanto, vou lá e tomo, porque é importante, né? A doutora falou uma coisa super importante. E eu falei para ela também assim, doutora, eu preciso dormir, eu não tô conseguindo dormir. Ela falou, não, nós vamos regular esse teu sono. Gente, melhor coisa do mundo. E hoje, assim, ó, para mim é prioridade dormir cedo. A maioria dos dias, antes era a maioria dos dias eu dormia muito tarde. Hoje a maioria dos dias eu durmo muito cedo. Não importa se eu não dei conta do meu WhatsApp, se eu não dei conta de dar meus retornos. Senão amanhã eu não vou estar ali para dar os retornos. Então eu prefiro fazer esse equilíbrio desequilibrado, que não dei conta de tudo, mas eu fiz bem um pouquinho de cada coisa, né? Eu dei atenção para minha filha, eu dormi bem, eu me alimentei bem. Ah, perfeita? Não, não é perfeito, mas é o melhor que eu consegui naquele dia. E todo dia eu acordo nessa intenção, né, doutora? Porque isso é ser mulher, é ocupar os nossos papéis e fazer o melhor em cada um deles, né? Uhum. E ter essa leveza mesmo de entender que o que você conseguiu fazer é o que deu para fazer. Porque quando a gente fica muito culpada, se libera mais cortisol, daí você entra num ciclo bem mais perigoso, né? Então, trazer essa curiosidade. Culpa libera cortisol, eu nem sabia disso. Ai, olha eu de novo aqui aprendendo uma coisa nova. Mais culpada, mais estresse. Por isso que eu chamei o grupinho que eu fiz com as meninas todas ali de amoras, né? Que é o auto amor agora. Porque se você não tiver esse auto amor contigo, você vai afundar, porque a gente, de fato, ninguém te salva, né? É a gente pela gente mesmo. Nossa, gente, que incrível isso. Que incrível isso. E eu não sabia mesmo. Que incrível. Gente, mais alguma dúvida? A gente vai fechar aqui a live maravilhosa de novo com a doutora Carol. Amanhã, Doutora, sem palavras. Gente, quem realmente está disposto a cuidar da sua saúde, vai no perfil da doutora. Ela abriu só para nossa live, a turma já estava né? fechada, de verdade. Uhum, Oi? verdade. Só até meia-noite daí, Sil, porque daí eu vou fechar mesmo. Sim, Eu tava fechado, só abri sim. pra chamar Tava. aí, que eu Ela sei abriu, gente, eu sou paciente dela, eu sou amiga dela, a gente já fez 4 horas e disse, doutora, eu perdi, eu nem sei o que eu tava fazendo, mas eu não consegui ver. Eu falei, abre a oportunidade para as minhas seguidoras, porque eu queria muito ter divulgado, e aí me passei, e aí eu falei, não adianta eu divulgar também, me solto. Eu falei, por favor, eu sei que tá fechado, mas abre, porque, cara, vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. E isso é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Então, você investe agora 8 horas do seu tempo e você vai ganhar, sabe-se lá quantos anos na sua vida, né? verdade. A gente faz pequenas escolhas todos os dias, né? E aí, no final, a gente tem um resultado, mas é pequena escolha todos os dias. Às vezes a gente não gosta do resultado, mas foram muitas oportunidades, né? Então, tem que... Foram muitas oportunidades.
Muitas, de verdade. Doutora, eu fiquei com peso na consciência aquele dia, agora que eu tô sabendo que a culpa é pior do que a própria comida, porque se gera cortisol é pior do que a própria comida. Aquele dia que eu comi o pão lá na chapa. Tem que abençoar o alimento e seguir em frente. Aí, eita, nós. Olha aí, gente. Se for fazer algo errado, abençoa, porque se você não abençoar é pior ainda. E cortisol é uma das coisas que mais destrói o teu sistema imunológico. É o que detona mais, né? Não tem nada que vai acessar de forma mais negativa do que o cortisol. E aí a gente vive numa sociedade de cortisol alto, porque tá todo mundo adrenalizado, estressado, com medo. Por isso que é um strike, assim, né? A gente vai derrubando tudo, assim, né? Tá sendo difícil por causa disso. Por isso que a gente precisa de verdade cuidar da nossa saúde física e mental. Doutora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Tecnicamente, é a mesma questão do cortisol, por exemplo, a notícia ruim. Uma vez eu fiz uma live o ano passado com uma neurocientista. E ela falou que para cada notícia ruim tinha que ter 3 boas para neutralizar o efeito bioquímico que tinha. Qual que é a sua visão sobre o impacto químico da notícia ruim? A notícia ruim, ela vai levar muita adrenalina. Então, ela, de fato, ela é extremamente tóxica, porque o corpo já está mais adrenalizado. Então, você, além de gastar muita energia para produzir uma substância que vai fazer efeitos negativos em você, que é a adrenalina em excesso, você ainda deixa de gastar energia de produzir substâncias que são importantes. Então, o teu sistema, a gente tem 2 sistemas do corpo, é o simpático e parasimpático. Um acelera, o outro desacelera. Tem que ter esse equilíbrio. Então, na hora que você está começando a ver só notícia ruim, você está só no simpático, 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 você perde esse equilíbrio. Isso faz uma dicotomia no sistema corporal completo. Então, gera dor, gera muito mal-estar. Então, notícias ruins geram dor física na hora. Se você é mais sensível, mais sensitivo, mais alerta com o próprio corpo, você vai ver que você vai receber uma notícia ruim, você vai ter dor no pescoço, você vai ter dor no braço, você vai sentir dor física na hora. Porque é instantânea a alteração. Então, de verdade, é muito ruim a gente ficar alimentando sentimentos ruins, fomentando sentimentos ruins da gente e nos outros. A melhor maneira da gente manter o nosso corpo físico e a mente física mais saudável é não dar corda para fofoqueiro, não dar corda para quem é negativo, porque você não entra naquilo ali, ó. Então, assim, é sair de perto mesmo, porque notícia ruim, fofoca ruim, isso detona o sistema imunológico de verdade, porque vai estimular a adrenalina, que vai influenciar de forma também positiva no cortisol daí, né? Então, na verdade, nem tem como neutralizar. Assistiu a notícia ruim e já bagunçou. Não, já bagunçou, daí você vai. Aí o que tem que acontecer? Vai precisar fazer atividade física para colocar essa adrenalina para fora, você vai fazer uma meditação para colocar essa adrenalina para fora. Mas assim, não é tão matemático assim, tipo 1 para 3, né? A gente pode usar essa média, assim. Mas, na verdade, dependendo de como você lidou com a notícia, às vezes vai semanas para reorganizar, né? Você fez um choque, né? Se foi um choque mesmo, vai semanas para organizar. Eu atendi um Nossa. paciente que é hormonal, ele recebeu uma demissão que ele ficou chocado. Ele nunca esperava que ele ia ser demitido, então ele recebeu um choque. Ele ficou 90 dias sem produzir hormônio nenhum. Ele parou todos os hormônios dele depois. Olha que profundo isso. Pós-trauma, 3 meses. Então, o testosterona lá embaixo, perdeu os 4 quilos de massa magra, e aí foi, né? Foi derretendo tudo, assim. Porque foi uma coisa que a gente chama de estresse pós-trauma. Tomou um choque, assim, emocional. Então, E pode ser aí pode ser a hipófise para ou a tireoide ou nada a ver? a hipófise para, ela trava e aí depois todo o processo hormonal começa. É como se fosse uma esteira de produção que desliga e quando ela liga, ela não consegue recuperar aquilo que ela desligou, né? O tempo desligado. Aí demora Entendi. para recuperar. Então, o trauma, ele pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma demissão foi um grande trauma para aquela pessoa. Nem a gente pensa que trauma tem que ser a morte de alguém, né? Uma grande falência e tal. Mas não, às vezes pode ser uma coisa que de fato a pessoa não esperava, né? Como, por exemplo, a notícia de que está com Covid também. Também pode trazer uma descarga emocional grande e Sim. piorar ainda mais os sintomas. Por isso que é muito importante quem está no momento fazer coisas boas, assistir bons vídeos. Eu compartilhei lá no meu Instagram, bem no comecinho, lá nos destaques, Help Covid, que é uma série de vídeos legais para a pessoa fazer. Porque, gente, quando eu fiquei com Covid, eu fiquei 22 dias sem ver minha filha.
Nossa, Para muito. mim, É um para castigo. mim, isso foi assim a pior coisa, porque eu ia ficar já uns 12 dias sem ver ela, uns 12, 15 dias. E aí eu fiquei 22. Para mim, o que eu fiz naqueles dias que eu fiquei isolada? Eu fui verticalizar em mim, eu fui fazer coisas legais, eu fui. Ah, eu tava com dor, tava, dormia muito, respeitava meu corpo, mas também fazia coisas legais que pudessem levantar, sei lá, melhorar aí. Eu nem sabia direito o que eu tava fazendo, mas melhorar o corpo, né? Isso aí. Fez bem, Bem, né? Isso ajuda muito. que legal, gente. Gente, muito obrigada, doutora. Vou convidar todo mundo para ir lá para sua página, para te seguir, para entrar no na sua mentoria, quem tiver afim. É... Raquel, você falou aqui de nomes de filmes. Ah, Raquel, é no meu Instagram, tem um destaquezinho, Help Covid. Pode me pedir no direct que eu te mando, tá? Que aí eu te mando o linkzinho. Gente, muito obrigada, boa noite, bom descanso. Doutora, obrigada por ter aberto essa oportunidade para a gente de falar sobre esse tema tão importante e de abrir aí a sua mentoria para a gente, viu? Obrigada, um beijo no seu coração, e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite.